ver um pouquinho rapidamente os enlaces de Yuan. Moçada, fala para mim, no acontecer, 3 características do enlace. Quem fizer isso, quem me falar isso hoje, vai ganhar um delicioso lanche, evidentemente. O enlace tem 3 características. Quais são? Primeiro, essa mesmo. Qual que é? Hã? Isso, endereço físico. Primeira característica do enlace. Segunda, ele pega os bits da camada 1 e organiza logicamente esses bits. Como é que chama isso? Frame. Mais uma. Retira e coloca dados na camada 1, não é isso? Isso é o enlace. O enlace de LAN tem alguma diferença do enlace de WAN? Não. Não tem. O que tem é a topologia física. A topologia física pode ser ponto a ponto, igual esses aí, ó. Ou seja, aqui eu tenho esse roteador falando com esse cara falando com o outro, mas é ponto a ponto. Na rede é multiponto, né? É um barramento, então todo mundo vê tudo ali. Aqui no ponto a ponto não. A topologia física é diferente, mas a topologia lógica, que é o enlace, é idêntico. Só que de um lado você tem uma porta serial e um modem. Do outro, na parte de LAN, você tem uma placa de rede e um switch. Mas o mecanismo do enlace, gente, é idêntico, não tem diferença nenhuma. Ele faz a mesma coisa, ele cria o frame, ele organiza o frame logicamente, né? Retira dados do modem e coloca dados no modem. Mesma coisa, só que a porta serial. Enlace. Enlace é a mesma coisa. Mesma coisa. Idêntico. Enlace idêntico. A gente acha que não. E eu acho isso muito bacana, porque você não tem uma placa de rede, você tem uma porta serial. Né? Nós vamos falar muito de porta serial aqui. Então eu pego um enlace, uma porta serial física, coloco um modem, esses 2 caras funcionam como se fosse uma placa de rede. Isso é sensacional, gente. Por isso que o enlace serial cresceu, por causa disso. Característica do enlace é a mesma coisa. Então eu tenho vários tipos de enlace, que são enlaces ponto a ponto. Né? Lembra que nós falamos ontem, quando a topologia física é multiponto, eu tenho uma preocupação. Quando ela é ponto a ponto, eu tenho menos preocupação. Por isso que no enlace multiponto eu tenho que ter MAC destino, MAC origem. No enlace ponto a ponto eu já não preciso ter isso mais. Um dos primeiros enlaces ponto a ponto existentes foi o tal do HDLC. Aqui, ó. Olha que bacana, gente. São emoções diferentes, né? Olha só. Porta serial mais um modem igual a placa de rede, gente. Mesma característica. Ao enlace PPP, ao frame PPP, olha que bacana. Flag, olha só, address, FFFF. Eu conheço isso de onde? O que é isso? Control, tipo, gente. Olha aqui, tipo. O tipo me fala o que está carregando na camada. Que camada? 3. O datagrama. Dados. FCS flag. Mesma coisa. Então, eu não tenho MAC destino nem MAC origem. Eu só tenho um campo de address. Por quê? Por quê, meu amigo Marcos? Fala para mim o que aconteceu. Porque ele falou diretamente para os dois precisam do outro, ponto a ponto. Ponto a ponto, isso é um enlace serial. Concorda? Então eu não preciso ter MAC destino, MAC origem. Mesmo assim, ele tem um campo address, e no campo address ele fala assim: leia, processe, porque é FFFF, o mesmo conceito. O que acontece quando uma máquina recebe um pacote cujo endereço destino é FFFFF? Processa. Então aqui é FFF, ainda para ficar, só para garantir mesmo
FFF, igual ao corpo frame. Então, olha que bacana, gente. Função do enlace ponto a ponto, ou HDLC, seja lá o que for, ele faz isso. Só que mais para frente nós vamos ver o que é enlace síncrono e assíncrono. Aí são detalhes. Nós vamos ver isso depois. Ficou claro isso aqui? Então esses dois caras aqui fazem um enlace ponto a ponto. Né? Mesma coisa. Mesma coisa. Moçada, agora o analisador de protocolo. Para a gente começar efetivamente a trabalhar. Aí vocês vão trabalhar e eu já fico numa situação mais confortável, mais privilegiada. Moçada, o que é um analisador de protocolos? Então vamos lá, vamos falar com muita calma desse cara, que ele é o nosso grande companheiro de viagem, gente. Nós vamos falar desse cara até o último dia do curso. Só que cada vez mais especializado. Agora é mais genérico. Moçada, um analisador de protocolos é um cara que você coloca na máquina. Na hora que ele instala, ele pega o driver da placa de rede e coloca no modo que a gente chama de promíscuo. O que é o modo promíscuo? É o modo que o Giovanni ficava sexta-feira depois de umas 5 cervejas. Então esse modo, o que ele faz é o seguinte: a placa de rede, o driver da placa de rede, como é que ela captura o pacote? Ela olha o MAC. Se o MAC for igual ao MAC da placa de rede, significa que aquele tráfego vai para aquela máquina, então ele processa o frame. Se o MAC for FFF, o que ele faz? Processa o frame porque é broadcast. Se o MAC for unicast, mas não for igual àquela placa de rede, ele não processa o frame. Quando você coloca a placa em modo promíscuo, ele processa todos os frames. Acabou. Processa todos os frames. Então, o que acontece? No analisador, você tem aqui o analisador, o switch, e você vai colocar o seu Note aqui, ou sua máquina, com o analisador carregado. Para que você coloca o analisador na rede? Porque eu quero capturar pacotes. Né? Vamos supor que aqui seja o servidor da rede. Então, eu tenho várias máquinas falando com o servidor. Máquina A, máquina B. E eu gostaria, no analisador, ver o tráfego dessas máquinas. Vou ligar aqui no meu analisador, liguei o switch. Eu consigo ver esse tráfego do servidor? Pergunta que não quer calar. Consegue dirigir aqui. Tudo está em broadcast. Exatamente. Olha só. Esse analisador aqui, essa máquina aqui, ela vai enxergar dois tipos de frame. Primeiro, alguém mandou broadcast. Passou aqui. Ou tráfego que foram gerados por essa máquina ou para esta máquina. Esta máquina analisador lê. Fora isso, gente, você não lê o tráfego daquele servidor. Então, essa é a primeira característica do analisador. O analisador tem que ter outras coisas para ele funcionar. O que a gente faz? O switch tem possibilidade de fazer um processo que a gente chama de mirror, ou espelhamento. Eu tenho que ter no switch a capacidade de espelhar essa porta. Fora isso, eu não consigo pegar. Gente, como eu falei com vocês, eu trabalhei muitos anos prestando serviço de análise de rede para tudo quanto é lugar que você possa imaginar na sua vida. Vamos falar aqui várias historinhas bacanas sobre isso.
Como é que você vai identificar problema numa rede XYZ? De experiência pessoal minha, de trabalhar com análise de rede. Moçada, eu já vi muita empresa contratar um da galocha para fazer uma análise de rede. E esses analisadores, eles têm uns gráficos que ficam muito bonitos, cheios de coisa. Só que quando você vai ver esse gráfico, o gráfico só tem tráfego de broadcast. O cara analisou só broadcast da rede e cobrou uma grana do cara lá. Eu já vi isso várias vezes. Por quê? Porque o analisador ligou na porta do switch, gente. O switch só gera tráfego de broadcast e tráfego que foram gerados para esta máquina e desta máquina. Fora isso, você não vê. A menos que você tenha um switch que faça mirror. Switch Cisco faz mirror com o pé nas costas. Switch Tricom faz mirror com o pé nas costas. Todos fazem mirror. O Cisco tem uma vantagem. Ele faz várias sessões de mirror. Então eu posso falar assim, eu quero que a porta 5, 6 e 7 se esperem na porta 8. E quero que a porta 22, 23 e 24 se espere na porta 18, por exemplo. Posso criar várias sessões. Mas as sessões têm que ser porta giga para porta giga, porta